do Apocalipse hoje, tá bom? Então, na semana passada, nós vimos aqui com o pastor a igreja de Sardes, correto? Abra em Apocalipse capítulo 3, por favor. Isso, nós vimos a igreja de Sardes, que está no capítulo 3, dos versos 1 a 6. Hoje nós veremos a igreja de Filadélfia, que é a igreja seguinte. Irmãos, lembrando que essas cartas, elas foram dadas por Jesus a João em visão, e João então escreve essas cartas no início do Apocalipse, né? Então, Apocalipse ele começa com uma visão de Deus, de Jesus glorificado, e depois Jesus glorificado nessa visão dá essas cartas, dita essas cartas para João enviar a essas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Laodiceia. E depois, a partir do capítulo 4, João vai descrever as visões que ele teve nesses capítulos de Apocalipse. Bom, não é um sermão, mas vamos ler o texto antes, por favor. No versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse, diz assim. Vamos ler até o verso 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas às igrejas de Filadélfia e Esmirna são as únicas que Cristo ressurreto não aponta falhas. Cristo não critica nenhuma conduta da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia, que a gente acabou de ler. Essa observação é importante, porque todas essas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, estavam passando por tribulação. Os cristãos de Esmirna e Filadélfia sofriam ataques externos de um grupo específico, que, se os irmãos lembram, é chamado Sinagoga de Satanás. Olha aqui, a carta a Esmirna está no capítulo 2. Olha o que
Jesus fala na carta a Esmirna, no capítulo 2, verso 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Então, aparentemente, é um grupo muito semelhante, né? Embora seja de outra cidade, mas é o mesmo princípio. Nesse contexto é que Jesus se dirige a essas igrejas, convocando-as a uma vida de fidelidade e perseverança. A cidade de Filadélfia foi fundada em meados do ano 140 a.C. A cidade ficou conhecida como Porta do Oriente, era uma cidade muito importante. Seu fundador tinha o sobrenome Filadelfo, por isso que a cidade foi batizada de Filadélfia. Ele tinha como propósito, esse Átalo Filadelfo, o fundador da cidade, tornar essa cidade em específico um centro de cultura e expansão do modo de vida grego, do modo de vida helênico, de fala grega. Era uma região conhecida por atividades vulcânicas, né? Então, na próxima carta, a carta de Laodiceia, Jesus vai dizer que você não é frio nem quente, você é morno. Né? É porque nessa região da Ásia Menor tem nascentes, e a nascente nasce morna, quente ou fria. Porque tem lava lá, né? Que nem lá em Goiás, lá Caldas Novas, não nasce água quente. É mais ou menos isso. É uma região vulcânica. A cidade chegou a ser destruída por um terremoto, um pouco antes de Jesus nascer, mas foi reconstruída com a ajuda do Império Romano. O Senhor Jesus declarou ser o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Está no capítulo 1 isso. Ele afirma possuir, agora, na carta à igreja em Filadélfia, ele afirma possuir a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa carta é encorajadora, porque nos revela o propósito de Deus para o mundo e o instrumento que Deus usa para cumprir esse propósito. Isso é algo que Paulo fala de forma exultante aos cristãos em Éfeso. Abram aí, por favor, em Efésios, desculpa. Carta à igreja aos cristãos, a carta à igreja que estava em Éfeso. Capítulo 3. Nós lemos o seguinte. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 10. Diz assim: segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, Jesus nosso Senhor. Em Cristo, desculpa, eu comecei a ler do 11, é no 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis o propósito de Deus para a igreja. Ela deve ser esse estandarte, essa instituição que mostra para o mundo a glória de Deus e a multiforme sabedoria de Deus. Jesus inicia essa carta se identificando com 3 designações. Olha aqui no verso 7. Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi.
Então, são essas três designações que Jesus usa. Primeiro, Jesus se denomina o Santo, designação que o revela como Messias, como Salvador escolhido, que cumpriu a missão dada por Deus. Essa missão foi reconhecida pelo demônio na sinagoga de Cafarnaum. Ao ver Jesus, ele disse lá em Lucas 4, versículo 33, o demônio falando, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Até os demônios reconhecem isso. O Antigo Testamento usa em muitas ocasiões esse termo, ou seja, o termo santo, referindo-se a Deus Yahvé, ou Javé, ou Jeová, tá bom? É porque não se tem a pronúncia correta desse nome, porque se perdeu na história. Yahvé é o nome de Deus, o nome próprio de Deus no Antigo Testamento. Quando no Antigo Testamento aparece Senhor em letra maiúscula, todo em letra maiúscula, é esse o termo que está no original. Santo é quem? É Deus. Jesus é Deus. Isso é uma coisa que para a gente é muito difícil, né, de explicar e até de entender. Porque uma pessoa tem duas naturezas. Jesus tem natureza humana, então ele né, tinha braço, tinha perna, tinha carne, tinha tudo que o nosso corpo tem. Então ele, quando encostava num prego, doía, ele tinha emoções, ele ficava triste, ficava alegre. Então ele tinha natureza humana, as escrituras dizem isso. Mas ao mesmo tempo ele tem uma natureza, ele é divino, ele é Deus. Por isso que ele controla todas as coisas, por isso que ele tem poder sobre todas as coisas. Isso é exposição. Agora, como isso acontece, não tem como explicar. Isso é o que a Bíblia diz sobre Jesus. Segunda característica que Jesus coloca. Jesus denomina a si mesmo de o verdadeiro. Outro nome que identifica Jesus como Yahvé. Mas se é santo, tem que ser verdadeiro. Não pode ser mentiroso. Dito de outro modo, a sua palavra é sempre fiel em tudo que diz. Toda a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se faz uma promessa, ele a cumprirá. Em seu discurso na velhice, Josué afirmou, está lá em Josué, capítulo 23, 14, lá no Antigo Testamento. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas as palavras vos sobreviveram. Nenhuma das promessas falhou. E nenhuma das promessas falhará. A terceira designação que o Senhor Jesus dá de si mesmo é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Bom, isso remete ao Antigo Testamento. Adão não guardou o seu estado primeiro de administrador da criação. Jesus ordenou para Adão que cuidasse do jardim, que cuidasse da criação. Ele era o responsável pelo cultivo debaixo do controle soberano de Deus. Então, os teólogos chamam isso de regência, né?
O homem ele tem a regência sobre a criação, ou seja, o homem domina a criação. O homem está abaixo de Deus, dominando sobre a criação. Adão não guardou esse estado primeiro. O povo de Israel falhou nessa mesma missão de fazer com que o reino de Deus se espalhasse por toda a terra. Contudo, Jesus é o segundo Adão, que recebeu as chaves para administrar o mundo. E como afirma Isaías, ele é o verdadeiro israelita descendente de Davi, sobre quem está essa responsabilidade de regência do reino de Deus. Vamos abrir lá em Isaías, que esse versículo é muito importante. Isaías capítulo 22. Capítulo 22, verso 22. Olha aqui, tem gente que ainda fala que a Bíblia não é inspirada por Deus. Capítulo 22, verso 22. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. É quase uma citação de Isaías que Jesus faz. Essa chave mencionada em Isaías é dada para Jesus. E o poder dela é de abrir portas que permitam que a igreja avance em sua tarefa de anunciar o reino de Deus nesse mundo, que jaz o maligno. A igreja em Filadélfia não tinha o poder de influência que o mundo busca. E Jesus alertou sobre isso, lá em Mateus 20, 26. Contudo, a atuação do Senhor ressurreto era o que fazia avançar no testemunho e das boas obras, e nas boas obras, mesmo em meio a perseguições. Então, a força da igreja, ou a razão da igreja existir é o quê? É religião? É só para, nossa, não vou ficar domingo de manhã em casa, tal, acho que eu vou vir na igreja. Domingo à noite também, não vou ficar em casa, vou vir na igreja. É essa a razão da existência da igreja? Não. A razão da existência, a razão de ser da igreja é Jesus. E ele tem as chaves de Davi. Ele abre as portas e fecha as portas. Essa verdade é um encorajamento para a obra missionária em territórios hostis. Está difícil de evangelizar? Em territórios hostis. Qual território que é bom para evangelizar? Nenhum. Claro que tem uns que são mais hostis que outros, né? Tem lugares que se você tenta evangelizar, você é denunciado e não fica bom para você. Mas aqui a gente não tem esse tipo de perseguição ainda, ou essa perseguição é mais branda, né? Mas, irmãos, nunca é fácil evangelizar. Mas você está fazendo o quê? Você está sendo só o meio. Você não é o autor. Se a pessoa vier a se converter, o que você fez? Você só comunicou. Você não é autor da fé dele. Jesus é o responsável por abrir e fechar as oportunidades de avanço do reino. Outra implicação desse primeiro verso da carta, esse verso 7, é que é Jesus que tem as chaves. Então, qualquer outra
outro lugar, outra religião, etc, etc, que não coloca em Jesus essa obra, essa realidade, está fora da verdade. É só em Jesus que há salvação. Então, às vezes a gente nota que, por exemplo, um culto aqui nessa igreja é diferente do culto aqui do lado. É diferente. Ou o culto ali, ou o culto ali. É diferente. Mas, irmãos, existe um centro, uma regra, que ela é a regra do reino dos céus, que é a crença no pecado e a crença na salvação em Jesus. Tem igrejas que o culto é diferente, vocês sabem disso, né? Vocês visitam igrejas que o culto é completamente diferente. Mas a salvação não depende da forma do culto. A salvação em si, ela depende da convicção de que somos pecadores e da certeza que Jesus pagou por nós os nossos pecados. Esse que é o centro do Evangelho. É Jesus que tem essas chaves. Pode ser que um católico seja salvo? Claro que pode, se ele tem essa convicção e se ele crê só em Jesus, claro que ele pode ser salvo. Qual é o problema? As igrejas que têm um culto, as igrejas evangélicas que têm um culto que não tem reverência, né? Aquele culto que você nota que não tem ordem, que a palavra de Deus ordena que o culto tem ordem, tem que ter ordem. Não tem ordem, não tem reverência, é aquela coisa que a gente sabe, não entendeu bem, a gente sai e não entendeu bem o que aconteceu mesmo. Não entendi. Irmãos, se essas pessoas têm essa convicção de que elas são pecadoras e que Jesus morreu por elas, a salvação delas é isso. Nós vamos conviver com elas no céu. Depois, agora no verso, vamos ver o verso 8. Vamos ler de novo o verso 8. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Primeiro, Jesus mostra sua onisciência. Onisciência quer dizer saber de tudo. Ele conhece as obras da igreja e sabe que é uma igreja que tem pouca força. O que é ter pouca força? Por exemplo, ter pouca gente, pouca força de trabalho, vamos dizer assim. O que é ter pouca força? A atuação externa é tão grande que, não, por mais que a igreja tente, ela não consegue ter um raio de atuação muito grande. O que é ter pouca força? Ter pouco recurso também. Porque como é que manda missionário? Precisa de dinheiro também, por exemplo. Jesus sabia disso a respeito da igreja em Filadélfia. Ela, a igreja em Filadélfia, no entanto, se mantém fiel, guardando a palavra do testemunho do nome que está acima de todo nome. A igreja de Filadélfia era fraca, pequena e sofredora aos olhos do mundo. Mas, por conta de sua fidelidade, ela é elogiada por Jesus. A igreja tinha diante de si oportunidade para avançar na missão de pregação do Evangelho e na prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que os cristãos andassem nelas. Meus irmãos, às vezes a gente fica assim, com as influências do mundo, a gente dá uma desanimada, né? Isso é verdade.
Mas quem que tem as chaves? É Jesus. E nós somos servos de quem? De Jesus. Então a mensagem que Jesus diz é o seguinte: olha, eu tenho as chaves. Eu sei que vocês são pequenos, mas vocês são fiéis. É uma mensagem de ânimo, de coragem para a igreja. Além de aparentarem fraqueza aos olhos do mundo, esses irmãos de Filadélfia eram vítimas de acusações feitas por falsos judeus, que são a sinagoga de Satanás, que, como a gente leu, é a mesma lá de Esmirna. Esses falsos judeus, provavelmente judeus e gentios prosélitos, é muito possível, ou seja, gentio prosélito. Gentio é quem não é judeu. Prosélito é quem se converte. Então, judeu, ou seja, aquele judeu que tem o sangue lá, que a família veio e tal. E aqueles que se converteram ao judaísmo. Então, judeus e judeus prosélitos. Esses são aqueles que não passaram pela porta. Jesus diz lá em João capítulo 10, vamos abrir em João capítulo 10, por favor. Evangelho de João, capítulo 10. João 10, 9. Diz assim: João 10, 9 diz assim: Eu sou a porta. Jesus é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Esses falsos judeus, esse pessoal da sinagoga de Satanás, não tinham passado pela porta. Estavam fora. Como só Jesus tem a chave da porta, somente por meio dele é possível entrar no reino de Deus. Portanto, a verdade é, judeus e gentios que confessam Jesus são o povo de Deus. Existem algumas igrejas que elas creem que o Apocalipse vai ter alguma coisa a ver com os judeus. Então, os judeus, em 1948, os judeus ganharam a nação de Israel. Né? A nação de Israel era árabe, né? E aí, por causa do Holocausto, né, como medida para reparar os danos do Holocausto à nação judia, a ONU, a Organização das Nações Unidas, deu ao povo judeu um país que eles não tinham há muito tempo, desde antes de Jesus, né? Antes. Alguns creem que isso foi um sinal do fim dos tempos. Meus irmãos, como que a nação de Israel vai ter alguma coisa a ver com o fim dos tempos sem que Jesus esteja na história? Jesus é quem vai voltar. A salvação que essas igrejas estão pensando é uma salvação política. A salvação não vem pela política, irmãos. A política não vai ser um sinal que o Apocalipse vai acontecer amanhã ou vai acontecer daqui a 100 anos. Os sinais, eles são espirituais. A porta,
é de salvação, não é porta política. Qual foi o grande erro dos judeus daquele tempo de Jesus? Eles pensavam que Jesus ia ser um grande guerreiro, ia ser um político, ia ser um imperador e que ia libertar Israel. Um grande erro, meus irmãos. Não cometamos o mesmo erro. Ou seja, não existe judeu e gentio na igreja do Senhor. Existem cristãos, existem membros da igreja do Senhor. Tem gente que existe os judeus messiânicos. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Que são os judeus que acreditam em Jesus, acreditam no Novo Testamento. Judeus messiânicos. Aí tem a sinagoga messiânica. Tá errado. Não tá certo isso, meus irmãos, porque é um corpo só. Não existe judeu messiânico, existe cristão. Não existe separação. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não deve existir separação. É uma igreja só. Nós somos unidos na mesma fé em Jesus Cristo. Não tem que haver judeu messiânico. Tem que haver cristão. Tem que haver pessoas que creem em Jesus. A comunidade do Messias será reconhecida pelos da sinagoga de Satanás como sendo o povo proveniente da semente de Abraão. Judeus e gentios cristãos serão reconhecidos como aqueles que recebem as promessas e o amor de Jesus. A unidade entre Cristo e a igreja é tamanha que esses mentirosos se prostrarão aos pés do corpo de Cristo, em reconhecimento de que Cristo, que é Deus, Deus ama o seu povo, que é a igreja. Agora o verso 10. Apocalipse 3, verso 10. Diz assim: Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Mais uma vez, Jesus reafirma a importância de guardar a palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, diz o Salmo 119, verso 11. Aqui, no entanto, Jesus inclui palavra da perseverança, referindo-se à atitude dos cristãos em Filadélfia diante das provações que enfrentavam. A atitude diante da palavra é crer e observar, perseverando em uma vida de obediência. Por ter guardado a palavra de Deus, ele também guardará a igreja na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Os cristãos, no século I, viviam sob a perspectiva da vinda iminente. Então, a maioria dos cristãos do primeiro século, eles tinham uma crença que Jesus vai vir amanhã, vai vir mês que vem, então vai vir daqui a pouco. Jesus está vindo para reivindicar o mundo e colocar os inimigos debaixo dos seus pés. E os sinais de que isso está acontecendo estão sendo experimentados. Irmãos, os sinais da vinda de Cristo estão desde o século I. A igreja de Filadélfia passaria por provações que mudariam tudo. Mudariam a cultura, mudariam a política, mudariam o cenário religioso pelos séculos vindouros. Aqui o autor coloca alguns fatos que
aconteceram nas proximidades da escrita de João, do Apocalipse, que foi a destruição do templo. Irmãos, o Império Romano destruiu Jerusalém. Destruiu, assim, destruir tudo, assim. Chegou destruindo mesmo, passou o trator em cima. Porque alguns judeus se organizaram contra o Império Romano e em 70 o general Tito destruiu tudo em Jerusalém. E depois, alguns desses judeus tentaram se levantar de novo no ano 130 depois de Cristo. Aí não sobrou nada daquela região inteira. A Judéia, Israel, foi praticamente tudo destruído naquela região. Filadélfia não estava nessa região, estava na Ásia Menor, ou seja, aqui assim, mais ou menos. Ou seja, vocês estão vendo trocado, né? Então aqui assim, tá bom? Também houve no Império Romano muitas confusões, muitas mudanças de governo, mudança de famílias. Então, houveram muitas dificuldades naquele tempo. Contudo, em meio às provações, Jesus, o Rei soberano, convoca seus irmãos a perseverarem, a conservarem o que receberam, a perseverarem até o fim, para que, como na igreja da cidade de Filadélfia, permaneçam como reino e sacerdotes de Deus. Jesus já venceu o mundo. Contudo, ainda aguardamos a sua vinda. E essa vinda não vai demorar. Para que reinemos com Cristo no novo céu e na nova terra. Paulo relata a Timóteo a sua experiência com essa verdade. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, voltar um pouquinho, voltar algumas páginas. Primeira, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. No contexto de perseverar. Perseverar no Evangelho. Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, assim. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém. Amém. Que assim seja a nossa confiança, assim como a de Paulo. O Senhor Jesus conclui essa carta com uma promessa de recompensa futura. Olha o que diz o verso 12. Volta em Apocalipse, capítulo 3. Agora no verso 12. Diz assim: Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A ressurreição de Jesus, no terceiro dia, foi o início da nova criação de Deus. Ao vencer a morte, Jesus se tornou as primícias da nova criação. Ele venceu o maior inimigo, a morte, que mantinha os seres humanos e a criação em estado de escravidão,
em estado de inutilidade. Por causa da vitória do Messias, temos a promessa de vitória com ele. Essa vitória implica duas coisas. Primeiro, uma nova posição. Segundo, uma nova identidade. Quando nós passamos a ser crentes, isso implica duas mudanças. Primeiro, os cristãos serão colunas no santuário de Deus e terão uma nova posição diante do mundo. Segundo o apóstolo Pedro, como pedras que vivem, sois edificados na casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, os cristãos, como colunas ou pedras vivas, estão formando um reino de sacerdotes que servem a Deus nesse novo reino, que teve início no domingo da ressurreição. A nova vida é cheia de sacrifícios. Nela oferecemos tudo o que temos e somos para a glória de Deus. No dia da ressurreição, em Cristo, Deus estabelecerá o novo céu e a nova terra, fazendo do mundo um santuário. Esse foi o seu intento original no Jardim do Éden. O mundo é um santuário de Deus. O reino de Deus já está presente. O reino de Deus já é ativo, já é dinâmico na atualidade, em 2023. Cristo o trouxe em sua vinda. E a igreja é o meio usado por Deus para manifestar parcialmente o que um dia se revelará em plenitude. A gente sabe de todas as coisas? Não. A Bíblia revela para nós o suficiente para a gente crer em Deus. E para a gente se localizar no mundo, se localizar na história. A Bíblia revela. Agora, a Bíblia não revela todas as coisas. Nós revelamos ao mundo parcialmente. Quando Jesus vier, aí sim, nós vamos saber, e o mundo todo saberá, de tudo. Enquanto aguardamos a vinda do nosso Salvador, prosseguimos em uma vida de culto e consagração, em combate ao erro e defesa da verdade. É isso, irmãos. É a nova posição. É a nova posição. O crente deve ser separado. Ou seja, deve ser santo. O significado de santo é separado. Então, nós devemos ser radicalmente contra o mundo. A postura cristã é essa. Ser diferente do mundo. Ser conforme a palavra de Deus. Foi nessa perspectiva que Paulo exortou Timóteo a perseverar, mirando o dia que Cristo definitivamente subordinará a si todas as coisas. Vamos abrir lá nessa palavra de Paulo. 1 Timóteo 6:12. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Diz assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado e da qual
fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que, na presença de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Paulo exortou Timóteo e nós somos exortados assim também. O cristão, ele tem uma postura diferente do mundo. Ele tem que ser diferente do mundo. Não é o mundo que tem que influenciar a igreja, é ao contrário. É a igreja que deve influenciar o mundo. Eu não gosto de testemunho pessoal, mas deixa eu contar um testemunho pessoal. Na terça-feira, meus colegas de ensino médio, eu formei no ensino médio em 2015, então já se vão 8 anos, né? A gente combinou de encontrar. Aí fomos. Aí eu fui, né? Encontrei e tal. Tem um que é cristão. Aí fomos, encontramos. Sabe o que é ser esquisito? É assim, a pessoa esquisita, assim, como assim, meu Deus? É assim que o mundo não mudou nada de quando eu estava no ensino médio. É a mesma coisa, é o mesmo assunto pecaminoso, é a mesma coisa, é a mesma vida pecaminosa, é tudo a mesma coisa. É assim, meus irmãos, que é a nossa reação quando a gente chega diante do mundo. A gente tem que ser diferente. A gente tem que ser radicalmente diferente da forma de vida do mundo. A gente tem que ser. A autenticidade cristã está nisso, em ser diferente do mundo. Os cristãos receberam uma nova posição, que é ser contra o mundo, e uma nova identidade. A igreja é marcada por 3 nomes: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome de Jesus. É isso que está escrito aqui em Apocalipse 3:12. Esses nomes identificam o povo do Messias como separado, escolhido, santo, do mesmo modo como identificavam os sacerdotes da antiga aliança. Essa promessa escatológica aponta para a consumação final, quando céu e terra se unirão, quando o novo reino de Deus que está presente se manifestará. Irmão, já agora começou essa mudança de identidade. É claro que a gente tem vamos dizer assim, uma personalidade. Uma personalidade que a gente tinha, que a gente tem, um temperamento, um comportamento, uma personalidade que a gente tinha antes da gente ser cristão e continua, assim. É claro que a gente, progressivamente, a gente vai se amoldando à personalidade de Cristo. Mas tem traços da nossa personalidade que preservam. Mas olha como é que funciona. O evangelho vai cada vez mais penetrando nas coisas mais profundas do nosso comportamento. E o nosso comportamento tem que ser radicalmente alterado. Isso é uma nova identidade. Você não pode ser o mesmo de antes que você se converteu. Não pode. Tem alguma coisa errada. Você não pode ser o mesmo. Você tem que ser impactado pela personalidade de Cristo. Você tem que se amoldar a esse padrão. Isso é a nova identidade. Mas quando que a nova identidade vai ser plena?
quando nós estivermos com o Senhor, habitando com Ele. A igreja de Filadélfia mantinha os seus olhos no autor e consumador da fé. Mesmo tendo pouca força, vivia na prática de boas obras, que foram reconhecidas por Jesus. Essa igreja foi elogiada porque personificava a mesma fidelidade das virgens prudentes da parábola contada por Jesus, das virgens que preservavam o óleo, sempre aguardando a chegada dos seus maridos. Essa deve ser a expectativa da noiva de Cristo. Vigiar, esperar, por vezes contra a esperança, porque o nosso Senhor Jesus, ele é fiel, ele que tem as chaves do reino. Ele governa sobre tudo, conhece a nossa situação, nos guarda da provação e nos honra com suas dádivas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, sejam fiéis no pouco. Sejam fiéis no pouco. É o que Jesus espera da sua igreja. As oportunidades e as possibilidades provêm dele. Portanto, não devemos nos preocupar, primeiro, com nossa relevância social. Não devemos nos preocupar com isso. Não devemos nos preocupar com o impacto cultural ou com a força da igreja. Nós não devemos nos preocupar, a princípio, com isso. É o Senhor Jesus quem abre portas e fecha portas. E permite que, como a igreja, passamos por provações. Nós passamos por provações aqui na igreja. Inclusive, isso será o tema do nosso sermão à noite. O importante em tudo isso é que nos mantermos fiéis, como a igreja de Filadélfia. E guardemos a palavra de Deus, conservando a integridade diante de Deus, vivendo uma vida sacerdotal. Nós devemos buscar em todas as esferas da vida, na igreja, no trabalho, na família, com os amigos, em todas as esferas, servir ao Senhor, ansiando pela renovação de todas as coisas. Bom, vamos encerrar então. Ô Maria, você pode fazer uma oração de encerramento, por favor?